Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. O presidente da Câmara diz que volta a discutir reforma política depois das eleições municipais. Sessão solene do Congresso Nacional comemora 10 anos da Lei Maria da Penha. Do auditório Nereu Ramos, ao vivo, Paula Medeiros. Seminário promovido por 4 comissões aqui na Câmara discute hoje difamação na internet. Hoje é quarta-feira, 17 de agosto, agora em Brasília, 9 horas e 3 minutos. Esses são os destaques do Câmara com Notícia, que está começando agora. O Congresso Nacional cedia o 13º Seminário LGBT, evento anual que reúne diferentes entidades, organizações, movimentos e ativistas da igualdade de direitos. A iniciativa é de 4 comissões da Câmara, de Direitos Humanos e Minorias, de Legislação Participativa, de Educação e de Cultura. Ontem o assunto foi a invisibilidade de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros e maneiras de lutar contra isso. O debate este ano abordou as várias formas de tratar a diversidade nos relacionamentos humanos. O deputado Jean Willis, um dos que solicitaram o evento, explicou que é grande a preocupação com o aumento dos movimentos de agressão e difamação com ou sem o uso das redes sociais. Nesse clima de polarização política e de crise política e de crise de representatividade, a comunidade LGBT é um alvo preferencial de ataques, de calúnias e difamação. O bullying é praticado largamente nas escolas, mas também o cyberbullying, né? As mulheres e as mulheres lésbicas são muito vítimas de difamação, de ataques, insultos, de propostas de estupro corretivo. Quase sempre as pessoas compartilham isso sem refletir. Então a gente pergunta, e se você for o próximo? A comunidade LGBT veio defender propostas em análise na Câmara. Uma delas garante o registro civil do transexual com o nome e a identidade de gênero que escolher. Segundo o presidente da UNA LGBT, entidade que defende os direitos de quem tem diferentes orientações sexuais, é importante também aprovar a criminalização da homofobia. Não dá para ser tratado como qualquer outro crime. É preciso que o delegado, a polícia civil e o judiciário caracterize isso como um crime de intolerância e de ódio a uma população. O que nós queremos é respeito, nós não queremos privilégio nenhum, nós queremos ser respeitados como qualquer outro. Aceitação, a gente sabe que é difícil por certos setores da sociedade, mas nós queremos ser cidadão completo. A comunidade LGBT também defende a proposta do Estatuto da Família do século XXI, que se contrapõe ao conceito de que apenas a união entre homem e mulher formaria uma família. A deputada Érica Cocai disse que é preciso questionar posturas que negam direitos e tornam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais pessoas invisíveis na sociedade. Nós não podemos permitir que continue a invisibilização da população LGBT das políticas públicas. Como nós podemos permitir que haja uma educação democrática, se uma educação que discrimina e que expulsa das escolas as pessoas porque são como são? Então, portanto, políticas públicas são fundamentais. E a gente vai agora ao auditório Nereu Ramos conversar com a repórter Paula Medeiros. Paula, bom dia. O seminário continua hoje, não é isso? Bom dia, Carol. É isso mesmo. O seminário promovido pelas comissões de Cultura, Legislação Participativa, Educação e Direitos Humanos e Minoria continua hoje durante todo o dia aqui no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. E o tema de hoje é: o próximo a ser difamado pode ser você. Parlamentares e convidados vão discutir pornografia de vingança, difamação, bullying e crimes de ódio cometidos pela internet. A movimentação já começou aqui no auditório Nereu Ramos e o seminário deve começar daqui a pouco. Carol. O chamado teste de integridade, na verdade, a Lei Maria da Penha completou 10 anos no último dia 7. E para comemorar, o Congresso Nacional realiza daqui a pouquinho uma sessão solene às 9h30 da manhã. Vão ser lançados um selo comemorativo e o portal Observatório da Violência contra a Mulher, lançado pelo Instituto Data Senado. O portal vai funcionar como um banco de dados unificado para auxiliar na fiscalização de políticas públicas e na proposição de leis que aperfeiçoem a rede de proteção às vítimas de agressões em ambiente familiar. E a gente vai voltar ao auditório Nereu Ramos para mais uma vez falar com a repórter Paula Medeiros agora sobre esse assunto. Paula, a gente tem o que comemorar nesses 10 anos de Lei Maria da Penha?
Temos sim, Carol, temos muito o que comemorar. A Lei Maria da Penha foi uma conquista, foi um marco na luta contra a violência doméstica, na luta contra a violência contra a mulher. De acordo com um estudo feito pelo IPEA em 2015, a Lei Maria da Penha reduziu o número de homicídios contra mulheres em decorrência da violência doméstica. Esse estudo indicou uma redução de 10% na taxa prevista para esse tipo de crime a partir de 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor. E essa redução se deve ao aumento da pena contra o agressor, à condição de segurança para que a vítima denuncie e também ao aperfeiçoamento da justiça. Eu converso agora com a deputada Érica Cocai, que é do PT aqui do Distrito Federal. Deputada, na opinião da senhora, quais os principais avanços nesses 10 anos de Lei Maria da Penha? Olha, eu diria que primeiro a população se apropriou dela. Eu penso que hoje quase 100% da população brasileira sabe que existe uma lei, a Lei Maria da Penha. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós temos um rompimento de uma condição de considerar a violência doméstica como de menor potencial ofensivo. Então, portanto, a lei estabelece que a violência doméstica é absolutamente inadmissível. E isso faz com que nós mudemos a cultura na própria sociedade. Eu acho que Drummond tem razão quando diz que as leis só não bastam, não é? É que os lírios não nascem das leis, diz Drummond, mas é um instrumento. E esse instrumento, cada dia que passa, tem se apropriado da própria sociedade. Hoje ninguém defende a violência doméstica. Ou ninguém, em sã consciência, diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E, para além disso, a Lei Maria da Penha, ela tipifica outros tipos de violência que não eram identificados enquanto tal. Ela diz que tem uma violência que não deixa a marca na pele, mas deixa a marca na alma. Ela diz que tem uma violência patrimonial, uma moral, uma psíquica, uma sexual. São tipos de violências domésticas que não eram identificados enquanto tal, que estavam naturalizados. Então, portanto, a lei é um avanço, é uma das melhores legislações de enfrentamento à violência doméstica que nós temos no mundo. E veja, quando nós estamos na rua, ninguém sabe quem nós somos anônimos. É em casa que nós somos nós mesmos. E em casa, nós tiramos nossas máscaras, temos as nossas relações mais caras, nós queremos voltar para casa todos os dias. E tem milhões de mulheres nesse Brasil que não querem voltar para casa, porque ao chegar em casa serão vítimas de um processo que é semelhante à tortura, é um arrancar elas delas mesmas, elas vão se esvaziando enquanto pessoa e vão se transformando no espelho do desejo do outro. Quando olham para dentro de si, não tem mais ninguém, elas ficaram esvaziadas na sua própria humanidade. Por isso, a Lei Maria da Penha, ela ajuda a romper. Para além disso, nós temos as políticas públicas para as mulheres vítimas de violência, para que possam ressignificar as suas próprias vidas. Nós temos o sistema de justiça, as varas especializadas em violência doméstica. Então, portanto, nós avançamos, tanto no que diz respeito ao sistema judiciário, quanto no comprometimento do Estado, para que nós tenhamos políticas públicas para que essas mulheres possam viver sem violência. Não tem por que ter dor, porque somos mulheres. Isso pedaços do colonialismo, onde os donos das terras, amigos do rei, se sentiam também donos das mulheres. Então, veja, num país onde o castigo físico contra mulheres e crianças já foi permitido por lei, nós temos hoje um instrumento para que nós possamos dizer que todas as mulheres deste país merecem ter uma vida sem violência e merecem viver a sua humanidade, que pressupõe a sua liberdade e pressupõe também que elas sejam donas que nós sejamos donas das nossas próprias vidas, dos nossos próprios corpos, dos nossos próprios desejos, que sejamos, portanto, pessoas. Deputada, e quais os desafios agora? Os desafios, primeiro, é que nós possamos estar cumprindo aquilo que está no programa Mulher Viver Sem Violência, que é um programa da presidenta Dilma Rousseff. Esse programa, ele está paralisado, que pressupõe que nós tenhamos campanhas de conscientização, isso é absolutamente fundamental, que nós possamos ter instrumentos para que as denúncias sejam feitas, porque é muito importante que nós tenhamos o fortalecimento, e neste governo interino sem votos, a ameaça de que o Disque 180 ele seja enfraquecido. Então, o Disque 180 é um instrumento das mulheres para denunciar a violência que as atinge e para que elas tenham a proteção do próprio Estado. Então, nós temos muitos desafios
pressupõe que nós tenhamos políticas públicas para que as mulheres vítimas de violência possam ressignificar a sua vida, que nós tenhamos mais delegacia das mulheres, mais casas da mulher brasileira e que este programa, Mulher Viver Sem Violência, que é um programa da presidenta Dilma Rousseff, ele não seja interrompido como nós estamos vendo ameaças neste sentido. Muito obrigada, deputada Érica Cocai, por essa entrevista. Lembrando, então, hoje tem sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. Voltamos ao estúdio, Carol. Obrigada, Paula. O chamado teste de integridade para servidores públicos foi novamente um dos principais temas discutidos na Comissão Especial da Câmara, que analisa o pacote com 10 medidas contra a corrupção. Dessa vez, as críticas partiram de representantes da Polícia Rodoviária Federal. As 10 medidas se desdobram em 18 temas que estão contemplados no projeto de lei discutido pela comissão, mas elas podem ser resumidas em princípios. Os países que hoje estão no topo da lista dos mais transparentes, dos mais honestos, dos mais decentes, muitos deles no passado já foram países muito corruptos. O que fizeram para mudar? Mudaram a legislação, é o que nós estamos fazendo aqui. Investiram na conscientização da população. Em terceiro lugar, fortaleceram os institutos, as instituições que já têm a finalidade de fiscalizar e defender o erário. O representante do Vem Pra Rua explicou que o movimento participa da elaboração das medidas desde o início e afirmou que os movimentos sociais vão acompanhar de perto a tramitação do projeto. Nós vamos sim criar uma ferramenta que é o mapa das 10 medidas. Essa ferramenta vai conter o posicionamento de cada parlamentar em relação aos temas e como ele pretende votar e defender esses temas. Os outros 2 convidados da audiência pública eram representantes da Polícia Rodoviária Federal. Para eles, um dos temas que precisa ser modificado é o chamado teste de integridade. E isso tem uma razão, segundo o corregedor da corporação. Não pode ser obrigatório para uma categoria profissional e ser relativizado às demais. O representante dos sindicatos dos policiais rodoviários também criticou esse ponto do projeto. Assim como tem policial corrupto, tem médicos, advogados, profissionais liberais, servidores públicos e agentes públicos de toda a ordem. Só para o policial que é obrigatório? Não. Ou é obrigatório para todos, ou não é obrigatório para ninguém. Para o relator da comissão especial, a função das audiências é justamente aperfeiçoar o projeto, que tem recebido diversas sugestões. Nós estamos recebendo contribuições, veio uma que tem agradado muito aqui à comissão, que é a redação que diz que para a aplicação do teste de integridade tem que haver uma suspeita prévia e tem que haver uma autorização judicial. Isso traz esse instrumento que foi aplicado em outras culturas, em outras sociedades, que têm aí construções diferentes da nossa, traz o instrumento sem generalizar e colocar todo mundo sob suspeição. A gente vai mais uma vez ao auditório Nereu Ramos, porque daqui a pouquinho está começando o último dia do 13º Seminário LGBT do Congresso. A gente vai conversar mais uma vez com a Paula Medeiros. Já está quase começando aí, não é isso, Paula? Isso mesmo, Carol. Esse seminário, promovido por 4 comissões aqui na Câmara, vai discutir na manhã de hoje a difamação na internet. E quem está aqui comigo é o autor de um dos requerimentos que possibilitou a realização deste seminário, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, obrigado pela presença. Qual a expectativa do senhor para as discussões agora dessa parte da manhã? Bom dia. Bom, as expectativas são as melhores, né? Eu acho que essa é uma parte fundamental do seminário, discutir essa difamação sistemática de adversários políticos, de pessoas que você diverge, de maneira muitas vezes deliberada. E a ideia é exatamente essa: a pessoa que passa diante a difamação, a calúnia, nunca pensa que ela pode ser o próximo alvo da calúnia. Então a ideia é mostrar que nós estamos todos vulneráveis, que nós temos que criar um outro padrão ético na internet que permita que a gente possa divergir das pessoas, divergir politicamente, sem mentir sobre elas, sem fazer memes caluniosos, sem fazer porno revenge, sem divulgar vídeos íntimos, sem fazer cyberbullying. O senhor acha que falta legislação para coibir esse tipo de crime feito na internet hoje?
Não, não acho que falta legislação, não. Eu acho que falta cumprir a lei. Acho que falta, sobretudo, as instituições encarregadas de fazer isso cumprirem o seu papel. A Polícia Federal, por exemplo, apesar de eu ter feito sucessivas denúncias sobre ameaças de morte e difamação contra a minha pessoa, muitas vezes saídas de gabinetes dentro dessa casa, até hoje a Polícia Federal pouco avançou, né? A polícia avança quase sempre quando a vítima é muito famosa, quando é uma atriz, quando é uma apresentadora da Rede Globo, eles descobrem muito rápido os autores da difamação. Mas quando são as pessoas comuns que provocam a justiça, que provocam o Ministério Público, há um lapso muito grande. Então, o que falta são as instituições trabalharem para identificar essas pessoas. As leis já existem. Na opinião do senhor, deputado, é preciso conscientizar a população para tentar reduzir essas práticas, como o senhor disse, a difamação, a divulgação de vídeos íntimos. Isso passa pela conscientização de cada usuário da rede? Sim, é um trabalho cultural, por isso que o seminário se dedicou a esse tema. A comunidade LGBT é a mais difamada, a mais insultada, a mais discriminada hoje nas redes sociais. Mas qualquer pessoa está sujeita a isso, então nós temos que mudar essa cultura, sensibilizar as pessoas, dizer para elas que a internet é para sempre, né? Vamos ver, por exemplo, o caso da Joana Maranhão, que emitiu umas opiniões no passado homofóbicas e até, de certa forma, transfóbicas, e ela mudou, ela se transformou como pessoa. E quando ela foi derrotada nas Olimpíadas, as pessoas resgataram isso para difamá-la nesse momento. Então, tem que mostrar isso para as pessoas. A internet é para sempre, as informações ficam ali, você pode prejudicar a vida de alguém para o resto da vida dela mesmo, né? Então, esse trabalho cultural é fundamental e o seminário quer se propor a isso, trazendo especialistas para discutir, para encontrarmos caminhos, políticas públicas e projetos de leis que possam colaborar na construção desse pacto de cidadania. Muito obrigada, deputado Jean Willis, por essa entrevista. Carol. Obrigada, Paula. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou ontem que após as eleições municipais deve colocar em discussão uma nova reforma política. O anúncio foi feito durante o lançamento do Sistema de Informações Eleitorais da Câmara. O banco de dados reúne informações das eleições de 2010, 2012 e 2014 e vai estar disponível a todos os usuários do portal da Câmara. Um banco de dados que reúne informações sobre as eleições de 2010, 2012 e 2014. No Sistema de Informações Eleitorais, lançado pela Câmara dos Deputados, é possível levantar idade, sexo e etnia dos candidatos de forma cruzada com os locais das candidaturas, partidos e desempenho nas urnas. Um leque de dados que vai facilitar estudos e comparações das informações armazenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Criar ferramentas que permitissem entender esse mundo das eleições, né, e dotar o debate legislativo de parâmetros, né, para informar, para que o Congresso possa tomar decisões mais bem informadas. A gente quer agora, como próximo passo, comparar as eleições de 2012 com as de 2016, né, com todas as mudanças que houve na legislação. O sistema de informações deve auxiliar uma provável reforma política. Durante o lançamento, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, criticou o modelo de financiamento das eleições deste ano e disse que, após o pleito, deve colocar em discussão uma reforma política que promova mudanças no sistema eleitoral. Eu acho que a gente deve, após as eleições municipais, sim, ao meu ponto de vista, tenho conversado também com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e tenho certeza que a gente pode, em conjunto, construir num outro momento, no momento de pós-eleição, que será uma eleição muito difícil, as condições para que o parlamento entenda que ele precisa, né, mudar o sistema eleitoral e tratar de forma mais clara como financiar. Se vai financiar com menos recursos, tem que se procurar um sistema que dê legitimidade, mas que também seja mais barato. Esse sistema que está aí, ele é muito caro. Qual é a minha crítica a essa decisão do Supremo, que depois foi confirmada pela Câmara dos Deputados? A minha crítica é que nós decidimos pela proibição do financiamento eleitoral sem mudar o sistema eleitoral. Portanto, é isso que eu tenho chamado um salto no escuro. Mas agora isso já está decidido, nós vamos para as eleições tal como está estabelecido e vamos fazer agora um balanço, um inventário logo depois das eleições para saber qual é o resultado, para que possamos então sugerir e discutir reformas. Além de auxiliar os deputados e senadores na elaboração de leis, o sistema facilita estudos e pesquisas. Qualquer pessoa pode acessar os dados. Basta entrar no portal da Câmara, www.câmara.leg.br. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícias. Sessão solene do Congresso Nacional comemora 10 anos da Lei Maria da Penha. 13º Seminário LGBT do Congresso discute hoje a difamação na internet.
São 9 horas e 22 minutos em Brasília e você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do auditório Nereu Ramos e mais. Comissão de Seguridade Social aprova proposta que responsabiliza empresas pela lavagem de uniformes usados por empregados que têm contato com produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Agora em Brasília, 9 horas e 24 minutos, o Câmara com Notícias está de volta para informar que a Comissão de Seguridade Social da Câmara aprovou uma proposta que responsabiliza empresas pela lavagem dos uniformes usados por empregados. A regra só vale quando o trabalhador tem contato com produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Guilherme Alves é preparador e pintor de tinta automotiva, um produto que contém elementos tóxicos. Ele conta que o uniforme tem de ser lavado sem misturar com outras roupas. Mesmo assim, sobram restos de tinta. Falamos para ele sobre o projeto de lei que obriga as empresas a lavar os uniformes quando o trabalhador tem contato com produtos perigosos para a saúde e para o meio ambiente. Seria uma boa ideia, né? Essa questão de o patrão ter que se responsabilizar pelos nossos uniformes, ter que lavar, para que a gente não tenha que levar isso para dentro da nossa casa, né? O patrão do Guilherme, Thiago Cruz, pondera que a nova obrigação aumentaria os custos da empresa. Eu acho que é interessante a preocupação, mas se pensar na viabilidade econômica, se torna um pouco inviável, porque para a empresa se responsabilizar por mais essa despesa, vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. De acordo com o projeto de lei, as empresas poderiam realizar diretamente a lavagem dos uniformes ou contratar serviços de lavanderias. A relatora na Comissão de Seguridade Social, que aprovou a proposta, lembra que 3 estados já têm leis parecidas: São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ela considera a regra importante para proteger não só o trabalhador, mas também a população em geral e o meio ambiente. Um uniforme que tem na sua roupa um trabalhador produtos nocivos à saúde, a dona de casa não tem os produtos necessários para fazer a higienização desse uniforme. Também nós não temos rede de esgoto adequada para que os produtos efetivamente possam ser destinados. O deputado Laércio Oliveira pediu que a proposta seja avaliada também pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Eu confesso que eu tenho alguma dúvida com referência a isso. Precisa de fato uma lei, porque naqueles locais onde existe contaminação de uniformes de um modo geral, a própria empresa, e aí eu volto a trazer o exemplo do centro cirúrgico, já retém ali o uniforme, ele não deixa o uniforme sair, porque ele sabe das consequências disso. A proposta ainda tem de ser analisada pelas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, mas não precisa passar pelo plenário. O presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas em Saúde, deputado Giovanni Cherini, defendeu um amplo debate sobre o suicídio no Brasil. Segundo ele, falar sobre o problema é fundamental para diminuir o número de mortes. O deputado citou a campanha Setembro Amarelo, que faz um alerta sobre a realidade do suicídio no Brasil e no mundo. A campanha é realizada no mês de setembro, desde 2014, por meio da identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela. A prevenção ao suicídio, né? Nós teremos que colocar telefones à disposição, sistemas como tem o CVV, né? Que faz isso hoje no Brasil, que é uma ONG, mas que não recebe apoio governamental para isso. Campanhas como essa aqui, Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, falar é a melhor solução. A Câmara, agora no mês de setembro, fazer e colocar luzes amarelas para chamar atenção. Nós queremos que as pessoas que têm depressão, as pessoas que têm baixa autoestima, isso são os jovens, principalmente, que usam drogas lícitas e ilícitas, as pessoas que têm transtorno bipolar, que elas possam ter pelo menos uma possibilidade de telefonar, de conversar, de ter alguém que lhe escute, para que, através disso, ela decida: não vou me matar porque a vida é bela, porque a vida é boa, porque a gente tem dificuldades, mas vale a pena viver.
Melhorar a saúde dos trabalhadores, tornando obrigatória a ginástica laboral em todos os órgãos da administração pública. Se aprovada, essa proposta que está em análise na Câmara pode aumentar o rendimento de funcionários e evitar doenças, como a lesão por esforço repetitivo. Segundo uma pesquisa do Ibope, mais da metade dos brasileiros passam o dia sentados. E esse grande tempo sem fazer nenhuma atividade física pode causar problemas de saúde, como doenças crônicas e obesidade. Além disso, as pesquisas apontam também que a falta de incentivo para atividades físicas nas empresas atinge 58% dos entrevistados. Mas isso pode ser evitado. Basta o funcionário tirar alguns minutos da sua rotina de trabalho para fazer exercícios, a chamada ginástica laboral. Durante o dia, poderia tirar 10 minutos por dia, já era o suficiente para fazer esse trabalho. E 10 minutos compensaria muito mais do que ele faltar e deixar a empresa na mão, certo? Quer dizer, isso é um investimento que ele tem uma recompensa muito maior. A proposta é do deputado Luiz Couto. Ele quer tornar obrigatória a realização de ginástica laboral em órgãos da administração pública. Serão aulas de ginástica de pequena intensidade, no sentido de ajudar as pessoas a ter o melhor equilíbrio funcional, a também ter o equilíbrio da sua saúde e poder trabalhar com motivação. Um seminário realizado na Câmara debateu a incidência de problemas mentais em bancários. A ideia é promover a discussão de uma política nacional de proteção aos trabalhadores desse setor. No encontro, foram discutidos os resultados de uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, que aponta a depressão como um dos principais transtornos mentais associados à rotina dos bancários. A depressão, inclusive com ideações também suicidas de alguns trabalhadores que responderam à pesquisa. Ou seja, a organização do trabalho bancária, como ela se coloca hoje, de uma maneira bastante gerencialista, produtivista, influencia bastante esse agravamento do sofrimento e esses transtornos. A pesquisadora explica ainda que a situação é mais grave entre os funcionários de bancos privados, que sofrem uma pressão maior por resultados. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, este tema estará cada vez mais presente nas negociações entre empresas e empregados. Nós temos em Brasília mais de 700 pessoas afastadas, acima de 4 dias, em função de doenças mentais. Nos anos 80 e início dos anos 90, nós tínhamos a Lerdort como principal causa e agora a gente já tem a questão psicológica. O que a gente faz é discutir na mesa de negociação. Agora nós temos database e vamos apresentar uma série de demandas para evitar a doença e para que as pessoas tenham um tratamento adequado. A deputada Érica Cocá espera que o seminário seja um ponto de partida para uma legislação que possa proteger os trabalhadores do setor. Queremos, a partir desse seminário, construirmos uma política nacional de proteção à saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras no sistema financeiro. E queremos, deste seminário, elaborarmos uma cartilha para que nós possamos divulgar e difundir esta discussão. A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou um projeto que cria regras para a concessão de tutelas de urgência, que é um pedido feito à Justiça para garantir, por exemplo, que pacientes que precisam de próteses sejam atendidos. Isso vale para procedimentos médicos e odontológicos. A proposta é o resultado do trabalho da CPI da máfia das órteses e próteses. A medicina moderna tem se mostrado capaz de desenvolver soluções cada vez mais sofisticadas para proporcionar qualidade de vida aos pacientes que, por algum motivo, tiveram sequelas físicas e, por isso, precisam de próteses para suprir funções que o próprio corpo não consegue mais. Existem próteses de diversas naturezas, como, por exemplo, de membros motores, mamárias, dentárias, cardiológicas, neurológicas e auditivas, entre várias outras. Quando o paciente necessita de alguma delas, o médico faz o pedido ao Sistema Único de Saúde, o SUS, ou ao plano de saúde do paciente. Muitas vezes esse pedido é negado
Nesses casos, o advogado entra no circuito e faz um pedido ao juiz de tutela de urgência, que, se concedido, garante a prótese imediatamente ao paciente. Ocorre que a CPI, que investigou a máfia que atua no setor, comprovou casos em que aconteceram implantes desnecessários, uso de próteses vencidas, excesso na quantidade, cobrança triplicada, ou seja, pagaram a mesma conta o SUS, o plano de saúde e o paciente, além de outros desvios de conduta. O relator na comissão, que foi também o presidente da CPI, deputado Geraldo Rezende, comentou o motivo da proposta. Existia uma verdadeira máfia onde estavam implicados médicos, infelizmente, distribuidores, fornecedores, inclusive os próprios industriais, além de pessoas ligadas à área do direito, não só advogados, mas inclusive participando elementos do Poder Judiciário. O deputado Paulo Folleto explicou como deverá ser o rito para a concessão de tutela, caso o projeto se torne lei. O médico e o odontólogo vão ser obrigados a colocar o motivo da urgência, por que não usar um outro material, por que usar aquele material mais caro. Vai ter, para antecipação de tutela, vai ter um tempo para manifestação do órgão que está recebendo a liminar, se é o Estado, o município, o governo federal, se é o plano de saúde. Já o diretor do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo fez um contraponto e criticou o projeto. Se você criar burocracia para a concessão de antecipação de tutela, você vai matar o paciente. Não tem jeito. Porque tudo que o plano de saúde faz é para dificultar a vida do consumidor. Eu vejo esse projeto de lei contra o direito do consumidor. A proposta está agora na Comissão de Constituição e Justiça. E a gente volta mais uma vez ao auditório Nereu Ramos para conversar com a repórter Paula Medeiros. Paula, a gente já conversou sobre o seminário LGBT que acontece aí, que você está acompanhando, sobre a sessão solene dos 10 anos da Lei Maria da Penha. Tem algum outro destaque nessa quarta-feira aqui na Câmara dos Deputados? Tenho sim, Carol. A Câmara dos Deputados recebe hoje a visita de uma comitiva vinda de Moçambique. Os parlamentares moçambicanos querem conhecer de perto o trabalho do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar aqui da Câmara e colher informações sobre normas e práticas da Câmara dos Deputados em relação à ética parlamentar. Eles pretendem ainda aumentar a cooperação e o intercâmbio parlamentar entre a Assembleia da República de Moçambique e a Câmara dos Deputados brasileira. É isso, Carol. Obrigada, Paula. E nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o presidente da Câmara diz que vai voltar a discutir a reforma política depois das eleições municipais. O Congresso realiza hoje uma sessão solene em homenagem aos 10 anos da Lei Maria da Penha. E o 13º Seminário LGBT do Congresso discute difamação na internet no seu segundo dia de trabalhos. E essa edição do Câmara com Notícia está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quarta-feira, 10 de agosto, nesse momento em Brasília, 9h37. Para você, um ótimo dia.